Hoje a nossa leitura é em 2 Coríntios 2, de 11 até 18. Não, 2 Coríntios 6, de 11 até o 18. E o versículo 1 do capítulo 7. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a meditação de hoje, nesta passagem da Bíblia, a própria passagem da Bíblia é muito clara, né? Porque a Bíblia ela é Deus falando para nós, ela é reveladora, ela não é para confundir. Ela sempre é muito clara. Muitas vezes as pessoas tentam confundi-la para poder se acomodar a Bíblia à sua vida, às vezes a vida errada. Muitas vezes nós estamos num momento distantes de Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus, aí então nós procuramos acomodar o que nós fazemos com o que a Bíblia diz. E o correto a Bíblia revela claramente e nós temos que acomodar a nossa vida o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é a questão dos filhos de Deus que receberam a Cristo, que foram salvos pela graça, para viver para Cristo. Não viver mais para si, não viver para o mundo, para agradar o mundo, e ter cuidado também com as ciladas do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não ameis o mundo, porque o amor do Pai, o mundo é inimigo de Deus. Então quem ama o mundo e as coisas que há no mundo se constitui também inimigo de Deus. A Bíblia em outra passagem diz isso também claramente. Claro que o mundo aí é o sistema, né? A maneira de viver do mundo. Não são as pessoas. As pessoas nós temos que amá-las e proclamar o Evangelho. Ajudar também os irmãos que caem em pecado. Socorrer, exortar, amar, orar. No versículo 7, ou no capítulo 7, versículo 1, diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, não é só a carne que pode estar impura. Às vezes é o nosso espírito que está impuro. Como? Com pensamentos contrários à palavra de Deus, com convicções contrárias, o que diz a palavra de Deus,
Então, nós temos que confrontar as nossas convicções que nós temos dentro do nosso espírito, né? O espírito nosso, que Deus nos deu. Não é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso espírito e nos exorta. Então, o espírito pode estar contaminado também com convicções erradas sobre a vontade de Deus para amoldar a nossa vontade. E a imundícia da carne não é só a questão da prostituição, da fornicação, do adultério, da imundícia sexual, da fornicação, é também a questão da avareza, da inveja, da ira, do desejo de vingança, tudo isso é imundícia da carne também. Do orgulho, que é o principal, que é a imundícia do espírito e da carne, da falta de amor para com os irmãos, também é imundícia do espírito. Quando nós não amamos, o nosso espírito não está limpo. O espírito está também com imundícia. E Paulo exorta para que a gente tenha cuidado com isso aqui, para que tenhamos uma vida feliz, próspera espiritualmente, né? Feliz espiritualmente falando, que a gente pode estar em tribulação, a gente pode estar passando por problemas materiais, mas a gente estará feliz em estar fazendo isso aqui. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, quando nós tememos a Deus, nós respeitamos a sua palavra e não queremos impor a nossa vontade, nem amoldar a palavra de Deus à nossa vida. Mas sim, quando pecamos, reconhecer que pecamos, nos arrependermos, pedirmos perdão, confessarmos o nosso pecado ou os nossos pecados e corrigirmos a nossa vida. Essa é a situação que Deus quer que o filho dele faça quando comete pecado. E quando o irmão comete pecado, quando não é você, ele cai numa armadilha do inimigo, do mundo, da carne. Nós devemos orar, exortar, ajudar e nunca apontar o dedo, nem condenar, nem fofocar. Isso também não é, segundo a palavra de Deus, correto. E as autoridades da igreja, que são os líderes da igreja, é que vão decidir sobre alguma disciplina relacionada aos trabalhos dentro da igreja. Mas isso cabe às autoridades da igreja. E a disciplina sempre é para a pessoa reconhecer o erro, se arrepender e abandonar. E voltar. Então, que Deus nos ajude a compreender que nós devemos viver para Cristo. Para Cristo, agora nós vivemos para Ele. E não para nós mesmos. E não para o mundo. E temos cuidado de vigiar e orar para não cair nas tentações, nas armadilhas do inimigo. O diabo, que é o adversário de Deus e é o nosso adversário. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e a orar, a vigiar e a sermos mansos e humildes, como Cristo foi também. Quando pecamos, reconhecer o nosso pecado, abandonar, se arrepender, e quando o irmão peca também, ser manso e humilde com ele, exortando com amor. Em nome de Jesus, agradecemos por essa palavra maravilhosa, clara e muito boa para nos exortar, começando por mim e para todos os outros que escutam. Amém. Amém.